Capítulo 4. O Capitão da Marinha Morgan Mão de Machado. Parte 1. O pátio da base da Marinha em Shellstown estava um caos crescente. Luffy, com sua determinação inabalável, havia invadido o local para libertar Zoro e agora se via cercado por marinheiros. A situação era ainda mais complicada pelo fato de Helmepo ter conseguido fugir com as 3 espadas preciosas de Zoro. "Pare aí, pirralho! Você está sob custódia da Marinha!" gritou um dos marinheiros, apontando sua baioneta para Luffy. Luffy, no entanto, não se intimidou. Com seus poderes de borracha, ele desviou dos ataques e, com um gomo-gomo no pistol, derrubou alguns dos homens, que voaram como bonecos pelo pátio. Sua agilidade e força elástica eram um espetáculo para os poucos que ousavam testemunhar. Enquanto a confusão se espalhava, Kobe, que observava tudo de um esconderijo seguro do lado de fora do muro, estava em pânico. Ele via Luffy enfrentando a marinha sozinho e Helmepo sumindo com as espadas de Zoro. Sua mente estava dividida entre o medo e a crescente admiração pela coragem de Luffy. "Luffy-san, as espadas, ele as levou, como Zoro vai lutar sem elas?" Kobe gritou para o vento, sabendo que Luffy não o ouviria em meio à batalha. Dentro do pátio, Zoro, ainda amarrado e amordaçado, via a luta de Luffy. Seus olhos se arregalaram levemente ao ver o garoto de borracha se mover com tanta estranheza e eficácia. Mais do que isso, a fúria em seus olhos cresceu exponencialmente ao ver Helmepo desaparecer com suas katanas. Aquelas espadas eram mais do que armas, eram extensões de sua alma, um elo com seu sonho de se tornar o maior espadachim do mundo. A humilhação de estar indefeso e ver suas espadas sendo roubadas era excruciante. Ele se debateu com todas as suas forças, tentando romper as cordas que o prendiam. Nesse momento, uma voz grave e autoritária ecoou por todo o pátio, silenciando instantaneamente a confusão. A presença que se manifestava era pesada, cheia de poder e opressão. Marinheiros que estavam em confronto com Luffy congelaram em suas posições. "O que está acontecendo aqui? Quem ousa causar alvoroço em minha base?" A voz bradou e todos os olhares se voltaram para a entrada principal. Emergindo dos corredores da base, a figura imponente do Capitão Morgan apareceu. Ele era um homem musculoso, com uma barba grossa e escura e uma cicatriz proeminente que cruzava seu rosto. No lugar de sua mão direita, havia um machado brilhante e afiado de tamanho considerável, que lhe dava um aspecto ainda mais intimidador. Seu uniforme da marinha, impecavelmente branco e azul, parecia refletir a arrogância e a autoridade que ele exibia. Ao seu lado, com um sorriso de superioridade, estava Helmepo, que agora segurava as 3 espadas de Zoro. Pai, tem um pirralho invadindo a base e tentando libertar o Zoro. Eu consegui pegar as espadas desse monstro antes que ele as usasse." Capitão Morgan, conhecido por sua tirania e por ser um homem implacável, olhou para Luffy com desprezo. Seu olhar varreu o pátio e se deteve em Zoro, amarrado. Ele sorriu. "Então esse é o pirralho que está causando problemas? E você, Zoro? Vejo que continua bem preso, como deve ser." Morgan disse, sua voz ressoando com autoridade e crueldade. Ele então olhou para os marinheiros que estavam parados e gritou: "O que estão esperando? Prendam esse garoto! Ninguém desafia as ordens do Capitão Morgan!" Os marinheiros, aterrorizados pela presença de seu capitão, prontamente retomaram seus ataques a Luffy, agora com mais ferocidade. Eles tinham medo de Morgan e não queriam ser punidos. Luffy, no entanto, ignorou as ameaças de Morgan. Seus olhos estavam fixos em Helmepo, que ainda segurava as espadas de Zoro. Ele sabia que precisava recuperá-las. "Você, devolva as espadas do Zoro!" Luffy gritou para Helmepo, esticando o braço para tentar alcançá-las. Helmepo apenas riu, escondendo as espadas atrás de si. "Nunca! Elas são minhas agora! Eu vou destruí-las!" Capitão Morgan deu uma gargalhada cruel. "Hahaha! Destruir as espadas daquele demônio? Excelente ideia, Helmepo! Ninguém nesta ilha deve ter tal poder além de mim e de meu filho." A arrogância de Morgan era insuportável. Kobe, do lado de fora, observava a cena com horror. Ele sabia que o Capitão Morgan era temido por sua crueldade e por sua mentalidade distorcida de justiça. Ele não tinha misericórdia de ninguém, e a maneira como tratava Zoro era um testemunho disso.
Ah, não, Capitão Morgan, ele é o pior de todos, Cobb sussurrou, tremendo. Ele tinha visto muitos marinheiros com medo de Morgan, mas a frieza do capitão era algo que ele nunca havia testemunhado de perto. Luffy, em meio à batalha, percebeu que Helmepo e Capitão Morgan eram perigosos, não apenas por sua força, mas por sua crueldade e pela forma como distorciam a justiça. A visão de Zoro, preso e indefeso enquanto suas espadas eram zombadas, acendeu uma nova chama de raiva em Luffy. Ele sabia que não seria fácil. Ele precisava não apenas libertar Zoro, mas também recuperar suas espadas do controle de Helmepo. A batalha estava apenas começando, e o desafio de Luffy havia se tornado muito maior com a aparição do Capitão Morgan. Capítulo 4. O Capitão da Marinha Morgan Mão de Machado, Parte 2. A chegada do Capitão Morgan com seu machado reluzente no lugar da mão e uma aura de autoridade opressora mudou completamente a dinâmica no pátio da Marinha em Shellstown. A confusão inicial causada por Luffy e os marinheiros que o perseguiam deu lugar a um silêncio tenso, quebrado apenas pela voz grave e arrogante do capitão. O que estão esperando? Prendam esse garoto! Ninguém desafia as ordens do Capitão Morgan! Ele bradou, e suas palavras reverberaram pelo pátio, cheias de uma autoridade inquestionável. Os marinheiros, que antes estavam um tanto hesitantes, agora atacavam Luffy com renovado fervor. O medo de Morgan era palpável. Eles não queriam atrair a ira de seu comandante. Luffy, no entanto, parecia indestrutível. Seus movimentos eram imprevisíveis e seus golpes de borracha desarmavam e desequilibravam os oponentes com facilidade. Ele era como um peão elástico, saltitando e esticando-se por todo o pátio. Enquanto Luffy desviava e contra-atacava, seus olhos estavam fixos em Helmepo, que, com um sorriso de escárnio, ainda segurava as preciosas espadas de Zoro. Helmepo, consciente de sua importância para o pai, permanecia perto de Morgan, seguro sob a sombra da autoridade do capitão. "Devolva as espadas do Zoro, seu covarde!" Luffy gritou para Helmepo, esticando um braço em uma tentativa frustrada de alcançá-las. Helmepo riu de forma debochada. "Nunca! Elas são minhas agora! Eu vou destruí-las para mostrar a esse monstro quem manda! E meu pai concorda, não é, pai?" Capitão Morgan deu uma gargalhada cruel que parecia arranhar o ar. "Ha! Destruir as espadas daquele demônio? Excelente ideia, Helmepo! Ninguém nesta ilha deve ter tal poder além de mim e de meu filho. Eu sou o único que tem o direito de ser o melhor aqui. Eu sou o Capitão Morgan. Eu construí esta base com minhas próprias mãos. Eu sou o rei desta ilha." As palavras de Morgan revelavam uma megalomania assustadora. Ele não era apenas um tirano, mas um homem que se considerava o governante absoluto, acima de qualquer lei ou justiça. A arrogância e a presunção em sua voz eram insuportáveis, e a forma como ele se gabava da justiça da Marinha, que na verdade era sua própria distorção, era nauseante. Do lado de fora do pátio, escondido, Cobb observava a cena com horror crescente. Ele sabia que o Capitão Morgan era temido, mas testemunhar a tirania e a crueldade do capitão em primeira mão era algo completamente diferente. "Ah, não, Capitão Morgan, ele é o pior de todos", Cobb sussurrou, tremendo incontrolavelmente. Seus olhos se arregalavam ao ver a figura imponente, com seu machado reluzente, e a forma como marinheiros fortes e experientes se encolhiam de medo diante dele. "Ele não tem misericórdia de ninguém. Ele é cruel e só pensa em si mesmo. Por isso todos os marinheiros aqui o temem. Eles não podem fazer nada contra ele." Cobb, que sonhava em se juntar à Marinha, estava assistindo ao seu ideal de justiça ser pisoteado pela figura de um homem que se considerava um deus em sua própria ilha. Ele percebeu que a justiça que Morgan impunha era uma farsa, um reflexo de sua própria tirania. Enquanto Luffy continuava a lidar com os marinheiros, a voz de Morgan ecoou novamente. "Zoro, seu demônio, você pensou que poderia ser um problema para mim? Você está prestes a morrer e suas preciosas espadas serão pulverizadas, assim como aquele pirralho intruso que ousa desafiar a minha autoridade." Zoro, ainda amarrado ao poste, não podia falar, mas seus olhos, através da mordaça, estavam em chamas. Ele se debatia com mais força, a fúria em seu olhar crescendo.
A impotência de estar preso e desarmado enquanto suas espadas eram zombadas e ameaçadas de destruição era uma tortura inimaginável para ele. Luffy, em meio à batalha, percebeu a gravidade da situação. A aparição de Morgan não era apenas mais um obstáculo, era a manifestação da injustiça que oprimia aquela ilha. Ele não estava lutando apenas para libertar um futuro companheiro, mas para enfrentar a tirania de um homem que abusava de seu poder. A visão de Zoro, preso e indefeso enquanto suas espadas eram vilipendiadas, acendeu uma nova chama de raiva em Luffy. Não era apenas a raiva de um pirata contra a marinha, mas a raiva de alguém que odeia a injustiça. "Eu não vou deixar você fazer isso!" Luffy gritou para Morgan, sua voz carregada de uma seriedade incomum. "Zoro vai ser o meu companheiro e ninguém toca nas espadas dele." Ele sabia que não seria fácil. Ele precisava não apenas libertar Zoro das amarras e da mordaça, mas também recuperar suas espadas do controle de Helmeppo. O Capitão Morgan era um oponente muito mais formidável do que Alvida, e ele estava cercado por seus soldados, que agora lutavam com mais afinco sob o olhar atento de seu comandante. Luffy, com um movimento rápido e elástico, desviou de um golpe de baioneta e, com um gomo-gomo no whip, esticou sua perna e a varreu em um arco, derrubando vários marinheiros de uma só vez. Ele estava determinado. A batalha estava apenas começando e o desafio de Luffy havia se tornado exponencialmente maior com a aparição do Capitão Morgan. Ele precisaria de toda a sua astúcia e força para superar este obstáculo e garantir a liberdade de Zoro. A tensão no pátio era palpável. Marinheiros se moviam como peças em um tabuleiro, e Luffy, o peão que eles subestimavam, estava se mostrando uma força imprevisível. Morgan, de sua posição de superioridade, observava a luta com um ar de desdém, confiante de que seu poder e a superioridade numérica de seus homens acabariam por esmagar o jovem pirata. Mas Luffy, com o chapéu de palha firme na cabeça, não demonstrava sinais de recuo. Seus olhos brilhavam com a chama da aventura e da justiça. Ele estava pronto para enfrentar o Capitão Morgan e tudo o que ele representava, porque para Luffy não havia nada mais importante do que seus sonhos e seus futuros companheiros.